Olá, aqui é o Ronaldo do Cavalo Brasil. Hoje eu vou apresentar para vocês a terceira parte do curso Doma Express 3.0. O curso é baseado em 3 pilares: como fazer as ferramentas, sabendo como usar, conhecendo a fisiologia do cavalo, e sabendo como implantar e como implementar esse conhecimento, conhecendo o comportamento do cavalo. Hoje nós vamos estar apresentando esse terceiro pilar, que é o comportamento animal, o comportamento do cavalo. Conhecer o comportamento do cavalo é importante para que a gente possa entender as suas reações diante das questões que a gente impõe para o cavalo, das questões que a gente leva para o exercício do cavalo, de toda a cobrança que a gente faz, os gatilhos que a gente aperta e o que isso provoca no cavalo. Então é importante conhecer a natureza do cavalo, porque todo o seu comportamento está baseado na sua natureza. E como o cavalo tem os 5 sentidos muito aguçados, todos eles muito parecidos com os nossos, mas com muito mais capacidade de ouvir, de cheirar e de sentir que a gente tem. Então vamos passar agora para os 10 comportamentos mais importantes no cavalo que você pode estar conhecendo para analisar como você vai cuidar disso durante o seu treinamento. E o primeiro aspecto que a gente vai analisar é a fuga. Para o cavalo, que é uma presa, a fuga é a diferença entre viver ou morrer. Entre os animais domesticados pelo homem, esse é o único animal que mantém esse comportamento. Outros animais domésticos, como cabras, bodes e o boi, que tem chifre, se defendem com isso na natureza. O cavalo, para ele, é importante esse reflexo da fuga. Isso é assim há mais de 50 milhões de anos. E um segundo aspecto que a gente vai analisar é a percepção. O cavalo é um animal muito perceptivo, maior que a maioria dos animais domésticos. Tanto audição, visão, olfato, todos os sentidos dele são muito maiores que nós humanos, e até diferente de algumas espécies, muito mais aguçado. A audição do cavalo, por exemplo, é muito parecida com a dos cães. É muito superior à nossa e é capaz de ouvir frequências inaudíveis para a gente. E ele é capaz de ouvir um pássaro numa árvore, um perigo se aproximando a centenas de metros. Da mesma forma, a sua visão. A sua visão é tão acurada que ele é capaz de ver um pássaro se mexendo a mais de 100, 200 metros de distância no galho de uma árvore. Todos esses aspectos estão ligados à segurança para o cavalo. E essa forma dele perceber o mundo é que dá a ele a reação tão exagerada quando ele percebe um perigo. Muitas vezes nós não estamos percebendo esse perigo, o cavalo tem uma reação, a gente acha que é uma estupidez, que é algum gesto impensado, mas na verdade você não tem noção do que está acontecendo. Às vezes realmente um barulho um pouco mais longe, isso está na natureza dele. Isso provoca no cavalo um sentimento de fuga, porque a natureza, a defesa natural dele. Com relação à visão do cavalo, por exemplo, diferente da nossa. O cavalo tem os olhos do lado da cabeça e a gente tem na frente. Essa condição que a gente tem de ter os olhos na frente do crânio, os dois voltados para frente, que é a maioria dos predadores tem essa visão também, é que você tem 2 imagens que elas sobrepõem. E essa sobreposição das imagens, que são a mesma imagem, quando elas se cruzam, você cria uma noção de profundidade. Essa condição de profundidade ajuda a calcular a projeção entre o deslocamento de um animal e o ponto que você quer chegar com ele. O cavalo não tem essa condição. O cavalo com essa visão lateral, o que ele tem é a capacidade de virar de um lado e para o outro, poder enxergar alguma coisa que esteja vindo por trás dele, no caso um predador. Essa condição dá para ele o tempo necessário para que ele possa fugir e aí sim se proteger. Dessa forma que funciona o olho do cavalo, existe uma outra condição também. A gente enxerga as imagens com uma lente elástica do olho. Nosso olho funciona, você está lendo um livro e você tira o olho do livro e olha para frente, o seu olho vai focando em cerca de 1 ou 2 segundos e você consegue fazer um foco numa distância mais longe. O cavalo não, o cavalo trabalha no fundo do olho com a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de baixo, quando ele está de cabeça baixa, próximo ao chão, ele consegue focar no pasto, na comida que ele está comendo, na água que ele está bebendo. No tempo que ele levanta a cabeça, se ele tivesse que fazer esse foco que a gente leva 1 a 2 segundos para fazer, ele não teria tempo suficiente para ver um animal se aproximando e programar uma fuga. Então, na evolução do cavalo, ele desenvolveu a habilidade de, quando ele levanta a cabeça, o olho dele trabalha com foco fixo no chão para perto, e quando ele levanta a cabeça, imediatamente o foco dele já está para o infinito. Essa condição dá a ele o tempo necessário para que ele possa programar uma fuga, para que ele possa ter a reação necessária para se defender. Dessa forma, ele consegue, há muitos milhões de anos, se defender dos predadores. E essa condição do olho dele de ser ao lado da cabeça e não ter essa questão da profundidade é o motivo pelo cavalo muitas vezes assusta com um buraco raso, com uma poça d'água ou com um riacho. Como ele não tem a capacidade de entender profundidade de campo, essas reações geralmente são de medo ou de refugar nessa hora. E muitas vezes causa até algum acidente. Mas está baseado nessa impossibilidade dele
calcular a profundidade de um buraco, de uma poça, de um riacho. E o terceiro aspecto que a gente vai analisar é o aprendizado. Isso é bastante simples de entender. Pelas mesmas questões de sobreviver ou de morrer, essa é uma espécie que mais rápido aprende na natureza, porque o mais lento não sobrevive. O quarto aspecto que eu vou analisar com vocês agora é a memória. Esse aspecto é muito interessante porque ele é bastante simples de entender. O cavalo que não memoriza para onde correr, como correr, quando correr e por que correr, não sobrevive. Esse aspecto da memória é muito importante a gente saber, conhecer essa capacidade do cavalo, principalmente quando a gente está trabalhando o cavalo na doma. A gente tem que se valer bastante dessa capacidade de memória do cavalo para agilizar o nosso trabalho e ser um pouco mais tranquilo na hora de realizar as funções. Vamos ver agora o quinto aspecto, que é o tempo de reação ou o tempo de resposta. O cavalo precisa ser o mais ágil possível para poder sobreviver na natureza. Como ele não tem chifre, como eu falei no aspecto anterior, os animais que têm chifre conseguem ter um tempo de resposta porque para eles basta enfrentar o perigo de frente usando os chifres, sem a necessidade de alguma outra ação mecânica. Para o cavalo é necessário identificar, girar o corpo e fugir. Então, para o cavalo, esse tempo de resposta é crucial para a sobrevivência dele na espécie e na natureza. Um aspecto muito importante agora é a dessensibilização. Esse é um dos fatores mais importantes e usado na doma. Como a gente conhece a natureza do cavalo e por ele ter esse senso tão aguçado e as reações tão à flor da pele, parece impossível que um cavalo que tem uma natureza dessa tão sensível possa se dessensibilizar com tanta facilidade. Na verdade, é uma das espécies domesticadas pelo homem mais fácil de dessensibilizar. Para o cavalo é importante entender que uma situação que antes era conhecida como perigosa deixa de ser, é menos um motivo para fuga. Então, se o cavalo não aprender a dessensibilizar, ele não para de correr nunca, porque todos os sentidos dele provocam nele alguma reação no momento. Então, essa capacidade dele de aprender com a dessensibilização que uma situação não é perigosa, facilita muito no aprendizado. E se você sabe como dessensibilizar um cavalo, você sai na frente em termos de doma e de laço com o seu cavalo. Número 7, o cavalo é um animal que vive em grupo. Sendo um animal que vive em grupo, ele nunca está sozinho na natureza. Ele depende dos outros membros do grupo para poder ter segurança e defesa. Quando você tira o cavalo dessa situação e ele está sozinho, o sentimento dele é de infelicidade, insegurança e perigo. Essas características do cavalo conferem a ele esse comportamento que ajuda a gente na hora de criar um laço com o cavalo. Aspecto número 9, hierarquia e liderança. O cavalo tem um sistema de hierarquia dentro do grupo muito bem estabelecido. Geralmente, quem comanda o grupo, quem coordena a manada é uma égua mais velha, porque ela já tem a experiência ao longo da vida de movimentação do grupo, aonde ela vai levar esse grupo, então o grupo costuma acompanhar em questões de locomoção, de mudar de um lugar para o outro, de se locomover com a égua mais velha. Já o macho alfa, que é o macho dominante do grupo, toda a relação de poder dele, na hierarquia, numa escala de 0 a 10, está ligada ao poder de movimentar os animais. Toda a questão de dominância nos animais é quando você é capaz de mover os pés dele. Então o animal que é capaz de fazer o outro sair do lugar e se mexer é o animal mais dominante. Por isso na doma, quando você está domando um cavalo, a regra é quem se mexer primeiro perde. Por isso durante a doma você não deve hesitar em algum comando e abrir espaço, porque nesse momento o cavalo ganha espaço e você tem que recomeçar esse trabalho. Dentro do grupo é um trabalho diário. Todos os animais que estão numa escala inferior tentam, ao longo do dia, ganhar esse espaço. Então, na sua doma, entenda que o cavalo todo dia vai desafiar você para ganhar espaço e para ser um membro dominante. Quando você merecer essa liderança, o cavalo vai apresentar todos os reflexos que ele tem de baixar a cabeça, mastigar, lamber os lábios. Ele vai demonstrar para você que você já está merecendo ser o líder dele. Então, esse aspecto da hierarquia e liderança está ligado basicamente à capacidade de movimento. Característica número 10 do comportamento dos cavalos. Espécie precoce. O que quer dizer isso? Se a gente comparar com os humanos, que quando a gente nasce, nós somos dependentes de tudo da nossa mãe, se a gente não for acolhido naquele primeiro momento, a capacidade de sobrevivência é mínima. A gente leva muitos meses e muitos anos para desenvolver uma capacidade mediana até você ter uma maturidade. Um cavalo não. As presas na natureza, quando nascem, elas já precisam sair caminhando, se juntar ao grupo, se juntar à mãe, porque senão elas não sobrevivem. E nos primeiros dias, semanas e meses da vida de um cavalo, por exemplo, ele já tem a capacidade de aprendizado dele 100%, ele já nasce com a maturidade do cérebro dele já de 100%. Ele precisa disso para aprender rápido, a caminhar, a seguir o grupo, a entender
o que está acontecendo, todos os sentidos dele já nascem 100%. Visão 100%, audição 100%, o tato e o olfato dele também. Então, na natureza, essa capacidade, essa precocidade vai garantir para o cavalo e para as espécies que são presas uma sobrevivência.